A palavra do Senhor Jesus Cristo, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 10 e 11, está escrito: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutífero em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecido com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, e em toda paciência e longanimidade, com alegria. Como cristão, a gente tem que atentar pelos caminhos que a gente anda. Como seguidor do Senhor Jesus Cristo, não podemos em momento algum criar um caminho, andar por uma estrada que possa envergonhar o Evangelho de Cristo Jesus, que possa difamar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é que a gente seja perseguido, não se trata aqui de cristofobia, mas como somos representantes legais do Senhor Jesus Cristo nessa terra, a humanidade tende a nos observar, comparando a nossa vida, comparando o nosso bem-estar, o nosso dia a dia, a nossa rotina com aquilo que o Senhor vivenciou quando Ele esteve no meio de nós. E nessa comparação entre o Senhor Jesus Cristo e nós, muitas das vezes a discrepância pela diferença é tão grande que alguns de nós acabam se tornando pedra de tropeço para que outras pessoas possam crer, possam acreditar no Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Alguns de nós desviam-se por caminhos que não levam a nada, que não trazem a salvação, que não rende, que não agrega em nada no reino do Senhor Jesus. Então, nós vamos ser comparados todas as vezes que falarmos que somos cristãos, que somos crentes, somos evangélicos, que somos católicos, nós seremos comparados com a pessoa de Cristo Jesus. E as pessoas, se não vê caracterizado a pessoa de Cristo Jesus na nossa vida, ela tende a nos julgar, porque nós acabamos de ser falsos profetas, pessoas que dizem uma coisa, mas a sua personalidade, o seu caráter diz outra coisa. Por isso precisamos estar com a nossa vida guiada, direcionada, tão somente pelo Espírito Santo, para que nós possamos sempre trilhar os caminhos do Senhor Jesus Cristo, nunca olhando para a direita, nunca olhando para a esquerda e muito menos para trás, porque lá atrás deixamos o velho homem, lá atrás deixamos a velha criatura, deixamos para trás todo o nosso pecado. No momento em que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, lá atrás ficou tudo aquilo que nos tiravam, que nos condenavam, que eram para nós, que nos levaria à morte. Todavia agora, estando nós em Cristo Jesus, não podemos mais olhar para trás. Quanto mais olhar para os lados, onde nada irá agregar a nossas vidas, onde nada irá fazer com que possamos crescer, muito antes pelo contrário. Por que muitas pessoas se afastam da presença do Senhor? Porque essas mesmas pessoas começaram a olhar para o lado. E a partir do momento que você começa a olhar para o lado,
você a chance, a possibilidade de você olhar para trás é imensa. Então, mantenha-se firme, olhando para frente, olhando somente para Cristo Jesus e não olhando para o lado, porque ao lado está Satanás te oferecendo aquilo que a sua carne gosta, oferecendo aquilo que vai agradar a sua alma, que vai agradar o seu corpo. Todavia, vai destruir o Espírito do Senhor que habita na sua vida. Então, antes você fortalecer o seu espírito, olhando para a frente, do que você olhar para o lado e satisfazer a sua carne, agradar os desejos de sua alma. Pois quando a gente satisfaz a carne, quando a gente agrada a alma, a gente está cometendo pecado. A gente está se desviando do foco, do objetivo, que é a luz, que é Cristo, que é o caminho estreito, espinhoso, mas que leva à vida eterna, que leva ao homem à salvação. Porque muitos dos nossos irmãos estão acorrentados a templos religiosos que se dizem representantes do Senhor Jesus Cristo. Porque esses mesmos ainda não aprenderam a necessidade que tem de caminhar com as suas próprias pernas, fazendo aquilo que o Senhor determina, fazendo aquilo que o Senhor nos orienta, para que possamos crescer em graça, para que possamos crescer em virtude, para que possamos amadurecer e assim poder morar por toda a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então por que essas pessoas ainda não colocou isso na sua cabeça, não entendeu a necessidade que temos como homem de buscar o direcionamento do Senhor, de agradar somente ao Senhor, sacrificando a nossa alma, sacrificando o nosso corpo, sacrificando nossos desejos, as nossas vontades, para que o Espírito seja fortalecido e a carne possa ser enfraquecida, porque uma carne fraca, ela não comete pecado. Uma carne fraca, ela tende a voltar-se para Deus e não para os apetites da carne. Pois os desejos da carne, os desejos da alma são pecaminosos. Os desejos que afora a cor da pele são os mais tenebrosos na vida de um cristão. Então nós precisamos sacrificar o nosso desejo, a nossa vontade, para que a carne estando fraca, o nosso espírito ele possa ser fortalecido pelo Senhor, ele possa ser agraciado, porque uma vez que o espírito estando forte, a gente dá frutos, e não fruto da carne, mas o fruto do Espírito, que é a vida. E qual seria esse fruto que como cristão todos nós deveríamos dar? A pregação do Evangelho, anunciar as boas novas, dizer quão grande é o amor de Cristo Jesus, nosso Deus, para com a humanidade, de modo que, uma vez estando nós firmados no Espírito, enfraquecido na carne, possamos gerar frutos, e os frutos que o Senhor espera que possamos dar é o fruto de ganhar alma. Porque quando nós pregamos o Evangelho, quando nós abrimos mão dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, quando nós focamos tão somente em pregar a palavra,
somos agraciados pelo Senhor, somos abençoados por Cristo Jesus, com a maravilha de anunciar as suas boas novas, de pregar o seu evangelho. De que adianta você viver a sua vida toda frequentando o templo religioso se você nunca se dispuser a fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo? E não sabemos qual é a vontade do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Mas sabemos que não é o desejo do Senhor, não é a vontade do Senhor Jesus Cristo que nos prendemos em templos religiosos para ali habitarmos, esquecendo daquilo que o Senhor nos ordenou. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Não ide para a igreja católica, não ide para um templo protestante, mas ides por todo o mundo e pregai o Evangelho. Essa é a determinação na qual o Senhor tem, na qual o Senhor quer, na qual o Senhor nos ordena. E preso dentro de um templo religioso cristão, a gente jamais poderá alcançar esse grande chamado, esse grande ministério do Senhor na nossa vida. Pois o Senhor não nos fortalece para nos ficarmos presos, mas o Senhor nos fortalece para que, estando livres, possamos pregar a sua palavra, para que, estando solto, possamos nos aprisionar na sua palavra e assim a ganhar almas para o seu reino, a ganhar vidas para o seu reino. Então pare de ficar frequentando templos religiosos em busca de resolver os problemas da sua vida, melhorar a sua vida financeira, curar de alguma enfermidade, a vida sentimental. Pare com isto. Foque na palavra, foque no Evangelho de Cristo Jesus. Analise o que a Bíblia diz, compara o que a Bíblia fala com o que é ensinado nesses templos religiosos. Mas não fica aprisionado, não fica se prendendo em coisas em vãs. Pois enquanto você se prender no sistema religioso, você não será fortalecido pelo Senhor Jesus Cristo. Porque o fortalecimento no qual recebemos de Cristo Jesus, ele não é para gerar vida. A árvore de bom fruto, ele dá o fruto. E qual que é o fruto que cristão deve dar? É ganhar almas para o reino de Deus. É proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. É levar o homem ao arrependimento. É levar o homem ao entendimento de que é preciso nascer de novo. É preciso se arrepender dos caminhos na qual ele tem andado, para que ele possa ter a oportunidade, para que ele possa ter a chance de ser salvo. Se liberta desse conceito religioso. Sabemos o quanto é difícil. Sabemos da luta espiritual que enfrentará para se libertar do conceito religioso. Mas Cristo é contigo. O Senhor não te tirou do meio da religião romana para te colocar no meio da religião protestante. O Senhor te chamou para ser livre, para que uma vez você estando livre, você tenha a total liberdade de pregar a sua palavra, de anunciar o seu evangelho e ganhar almas para o reino de Cristo Jesus. Então entenda o seu chamado, entenda o que o Senhor quer para contigo. O Senhor não te dá fortalecimento, o Senhor não te dá paciência, o Senhor não te dá longanimidade para que você possa ficar preso em templo religioso.
mas para que você, uma vez estando forte, você seja paciente em pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, nunca desanimando de uma alma, mas perseverando ali, porque você sabe que quando você dobrar os seus joelhos, você pregar a palavra, você discipular aquela pessoa, e quando ela não se converter, você sabe que você ainda estará nesse plano terrestre, porque você se dispôs a pregar, você se dispôs a ensinar, a educar, a falar do amor do Senhor Jesus Cristo para aquela pessoa. E dentro desse propósito na qual você firmaste com o Senhor, Ele haverá de te abençoar, Ele haverá de te fortalecer para que você possa cumprir, para que você possa chegar até o final e entender que tudo que fazemos, tudo que somos para Cristo. Nada além disto. Somente a Cristo. Nada além de Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, está escrito: e Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundei em todo o bom trabalho. O Senhor nos capacita, o Senhor supre as nossas necessidades, para que possamos trabalhar, para que possamos pregar, para que possamos anunciar o seu Evangelho. O Senhor nos fortalece para que, sendo forte, estando suprido fisicamente dizendo, possamos anunciar as boas novas em Cristo Jesus a toda a humanidade. Mas a questão é, será que estamos prontos? Será que estamos preparados? Será que estamos aptos para fazer, para obedecer, para seguir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo? Ou será que ainda estamos nos perdendo num conceito, numa doutrina religiosa? É preciso que paramos para pensar, paramos para refletir sobre todas as coisas que têm ocorrido para conosco, de maneira que, uma vez nós estando em Cristo Jesus, sendo fortalecido por Cristo, jamais venhamos a desfalecer, mas antes fervorosos, crentes em Cristo Jesus, possamos pregar a sua palavra, possamos pregar o seu Evangelho. Não há desculpa, não há justificativa para que você se prenda num conceito religioso e esquece de fazer aquilo que você foi chamado. Nega o manifesto do Senhor Jesus Cristo na sua vida para se prender num conceito religioso. Ah, mas foi ali que eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador. E daí? O Senhor é capaz de se revelar a uma pessoa, até mesmo num tempo de Umbanda, até mesmo num terreno de Umbanda, num templo budista, pois o Senhor se revela a qualquer que Ele tenha interesse em qualquer lugar, a qualquer hora, para que essa pessoa, uma vez estando nele, possa aceitá-lo como seu único suficiente Salvador. Possa crer que o Senhor Jesus Cristo é o Deus absoluto, é o Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Então não inventa desculpa para o seu fracasso espiritual. Não dê desculpa pela sua covardia espiritual ao não querer pregar, ao não querer falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Mas antes,
fortalecido você possa estar pelo poder de Cristo Jesus, de modo que você possa se arrepender dos seus maus caminhos e se consertando, voltando-se para o Senhor Jesus Cristo, você possa fazer da Bíblia Sagrada a sua base, a sua fonte, a sua forma de instrução, o seu guia, o seu mentor. Porque uma vez que estamos fundamentados na palavra, nós não caímos no conto do vigário, nós não caímos na conversinha, na choradeira, nas falácias de pastores, mas antes, firmes, permanente, falamos do amor do Senhor Jesus Cristo para a nossa família, para o nosso familiar, para os nossos amigos, para os nossos colegas, para onde quer que o Senhor nos leve. Ele nos guia para que possamos pregar a sua palavra, para que possamos anunciar as boas novas e voltado tão somente para Ele, a gente possa permanecer na sua palavra, no seu querer, no seu bem-estar. Porque uma vez que estamos em Cristo, não pertencemos mais a nós mesmos, mas agora a nossa vida pertence ao Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, está escrito: porque todos quantos são das obras da lei estão sobre a maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-la. Frequentar um templo religioso faz parte da lei. Frequentar, levar o dízimo, as ofertas, o sacrifício, faz parte da lei. Se você não tem competência, se você não tem condição, se você não sequer tem conhecimento de toda a lei descrito no Antigo Testamento, não tente viver debaixo da lei, mas viva debaixo da graça. Viva sob os mandamentos, as orientações deixadas pelo Senhor Jesus Cristo, para que aqueles que nele querem possa ouvir, possa obedecer e assim possa ser salvo. Porque o mandamento do Senhor Jesus Cristo se dá amar a Ele acima de todas as coisas e ao nosso semelhante, ou seja, o nosso próximo, aquela pessoa que quer seja amiga ou inimiga, conhecida ou desconhecida, colega ou inimiga, ela possa ser por nós amada, ela possa ser por nós perdoada de algo que ela tenha feito com relação a nós. E se é o contrário, que nós possamos pedir a perdão para que, caminhando em liberdade, caminhando em verdade, possamos viver tão somente conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Não ande segundo a tradição, mas ande conforme a liberdade que lhe é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Não ande conforme o seu querer, a sua própria vontade, mas possa caminhar, possa andar tão somente conforme o seu querer, conforme a sua vontade.
se desviando de tudo aquilo que possa ser maldito na nossa vida. Pode nos afastar da presença do Senhor. Pode nos afastar de viver com o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não suporta, Ele não tolera, Ele não aceita o pecado. E quando a gente mergulha nos desejos da carne, a gente está mergulhando no pecado. Então, amar o Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas e amar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, sem se importar com o que ela veio a ter feito conosco, representa para nós a redenção, representa para nós a chance, a oportunidade que nos é dada em alcançar, em ter, em nos ser abençoado, agraciado por Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 6, está escrito: porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca, vem o conhecimento e o entendimento. A sabedoria que nós podemos obter, ela vem do Senhor. Ela vem através da Bíblia. Ela vem através do Evangelho de Cristo Jesus. Para que, através do conhecimento, para que através do entendimento que possamos obter, possamos pregar, possamos anunciar, possamos dizer a verdade de Cristo Jesus para as pessoas. Todavia, se isso não tem ocorrido para conosco, não tem acontecido nas nossas vidas, é porque, de fato, nós não estamos engajados com o Senhor. Nós não estamos num relacionamento estreito com Cristo Jesus. Porque se tivéssemos um relacionamento estreito com Cristo Jesus, já saberíamos qual que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Abandone todo o conhecimento mundano. Abandone toda a sabedoria humana que você possa ter, que você possa obter. Então, somente voltado para Cristo, somente voltado em fazer, em agradar e andar conforme o Senhor Jesus Cristo, você possa ter a sua vida, ter o seu sentimento, ter o seu coração totalmente transformado. E que isso possa servir para nós como um alerta. A sabedoria que nos impulsiona a falar do amor de Cristo Jesus, ela não vem do homem, ela vem de Cristo, a fim de que, uma vez estando nós em Cristo, possamos pregar, possamos anunciar, possamos bem dizer, possamos falar do amor de Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, está escrito: e essa é a vida eterna,
que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo a quem enviaste. O único desejo que Cristo quer, que Cristo tem, é que a humanidade possa andar, possa caminhar, possa obedecê-lo, de maneira que em tempo futuro, essa mesma humanidade que caminhou, que andou com ele, possa ter a oportunidade de pessoalmente conhecer a Cristo Jesus. Pessoalmente ter o prazer, a oportunidade de viver ao lado de Cristo Jesus. Esse é o único desejo de Cristo para nossas vidas. Esse é o único desejo de Cristo para conosco. É que possamos andar, é que possamos caminhar, é que possamos trilhar um caminho rebelde, um caminho verdadeiro, um caminho real, abandonando o nosso eu, abandonando a nossa vontade, abandonando os nossos desejos, para que possamos tão somente obedecer o Senhor Jesus Cristo, seguindo o seu caminho, seguindo a sua doutrina, observando as coisas na qual Ele nos diz, na qual Ele nos revela, para que assim possamos ser libertos, vivendo tão somente com Ele. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Está escrito: graça e paz vos seja multiplicado por meio do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você só terá a graça do Senhor Jesus Cristo multiplicado sobre a sua vida quando você entender, compreender a necessidade que tem de deixar de lado as coisas deste mundo e voltar-se para o Senhor. Você somente irá compreender o que o Senhor quer para nossas vidas quando você fazer o mesmo procedimento. Agora, é muito estranho, é muito complicado, é muito difícil quando você vê uma pessoa que tem tudo para viver na dependência do Senhor Jesus Cristo, porém ela se perde num conceito, numa doutrina religiosa. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Uma pessoa que persegue, uma pessoa que maltrata, uma pessoa que deseja o mal, uma pessoa que não é generosa, que não sabe ser amiga, uma pessoa que olha somente para o seu próprio umbigo, para o seu próprio desejo, para a sua própria vontade e esquece daquilo que o Senhor falou e tem feito na vida dela. Essa pessoa egoísta que só pensa em si, que só pensa nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, que está mais preocupada em satisfazer os desejos da sua carne do que pregar as boas novas em Cristo Jesus para as pessoas,
essa mesma pessoa, ela jamais experimentará, ela jamais verá o poder que exala, o poder que emana dos céus. Por isso, é necessário que nos tornamos uma pessoa melhor. É necessário que nos tornamos pessoas de bem, capazes de ajudar, prontas a fazer o bem, ajudar as pessoas independente da situação. Quantas pessoas que se diz cristão, que se diz amar o Senhor Jesus Cristo e que tem nas suas empresas o cargo de chefia, mas todavia ela maltrata, ela fala mal, ela despreza, ela tripudia das pessoas que estão abaixo dela. Essa pessoa, no máximo que ela é frequentadora de templo religioso. Porque é impossível que uma pessoa que, conhecendo, tendo o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, permaneça fazendo a maldade, permaneça fazendo o seu interesse, a sua própria vontade. Esquece daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor preparou para si. É por isso que falamos. Cuidado, para que o caráter de Cristo não se afaste de você. Independente se você tiver cargo de chefia ou se você for somente o porteiro. Mas saiba que é preciso, que é necessário que as nossas vidas estejam voltadas, estejam aperfeiçoadas tão somente em Cristo Jesus. Para que assim possamos viver, para que assim possamos caminhar, para que assim possamos seguir o manifesto de Cristo Jesus nas nossas vidas, sem nos preocupar com as coisas que há de vir. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, está escrito: eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. Que possamos fazer é pregar o Evangelho, é trazer as pessoas ao arrependimento, e não tão somente fazer com que essas pessoas possam viver num conceito religioso. Que possamos fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, caminhando conforme o seu querer, conforme a sua vontade, fazendo o seu desejo, aquilo planejado para nossas vidas. De igual modo, assim devemos caminhar, para não sermos dependentes daqueles que abriu a porta, nos abençoou para que ali estando nós, descansando esse corpo físico, fortalecendo do poder da graça do Senhor Jesus Cristo, para dar continuidade, sequência àquilo que o Senhor realizou, aquilo que o Senhor fez na vida daqueles que estão em Cristo. E que isso possa servir de alerta para todos aqueles que se dizem cristão e que no seu local de trabalho, onde exerce um cargo de chefia, ele possa mudar a sua postura, ele possa mudar a sua forma de agir, a sua forma de atuar, de maneira que o respeito às pessoas possa existir. Sem humilhação, sem exploração, mas tão somente conforme o Senhor. Conforme o que o próprio Senhor Jesus Cristo determinou para cada um de nós, para que assim possamos fazer.
para que assim possamos caminhar, para que assim possamos andar não conforme o conceito humano, mas agora na total dependência do Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 33, está escrito: e com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E havia uma abundante graça sobre todos eles. Nós também somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Devemos pregar a sua palavra, devemos pregar o seu evangelho, de modo que as nossas vidas, o nosso querer, seja tão somente andar conforme o Senhor, caminhar conforme o Senhor e pregar a palavra, anunciar as boas novas em Cristo Jesus. Para que assim não andemos caminhar tão somente conforme nossas pegadas, mas que possamos andar conforme a determinação de Cristo Jesus para a vida de cada um de nós, abrindo cada vez mais mão do nosso desejo, da nossa vontade, daquilo que nos agrada, para fazer a vontade de Cristo Jesus sobressair sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, está escrito: porque apesar de ter sido crucificado na fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Não podemos permitir que a nossa fraqueza, não podemos permitir que os nossos desejos não nos leve a ser crucificados com Cristo, mas antes abrindo mão daquilo que queremos, abrindo mão dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios mandamentos, possamos caminhar, possamos andar, possamos ser guiados, direcionados pelo Senhor Jesus Cristo, de modo que a nossa vida, o nosso querer, a nossa vontade, ela possa ser não conforme o desejo do homem, não conforme o desejo na qual queremos, na qual pensamos, mas conforme o querer, a vontade de Cristo Jesus para a vida de cada um de nós. E que assim possamos nós caminhar, que assim possamos nós andar, tão somente conforme a palavra, o desejo de Cristo Jesus para nossas vidas. Que isto seja para nós mais um significado das coisas de que o Senhor haverá de fazer sobre as nossas vidas, sobre o nosso querer, sobre a nossa vontade. E assim caminharmos em direção à cruz de Cristo, prontos para ser pregados, condenados por causa do Evangelho de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Pedro,
capítulo 3, versículo 18, está escrito: porém crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. Amém. Procurai crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E você só conseguirá se você começar a ler, praticar, estudar, buscar, entender, compreender tudo que a palavra do Senhor está nos dizendo, tudo que a palavra do Senhor está a nos revelar. Somente assim é que nós obteremos, alcançaremos a graça, o conhecimento de Cristo Jesus. Leia a Bíblia, pois a partir do momento que você lê a Bíblia, você se transformará. Você deixará de ser um religioso para se tornar verdadeiramente discípulo de Cristo Jesus. Mas tudo começa com ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Não importa qual foi a situação, a circunstância dessa vida que lhe trouxe até aqui, mas que daqui em diante a sua vida possa ser baseada, possa ser fundamentada tão somente na palavra do Senhor Jesus Cristo, para que através da palavra do Senhor Jesus Cristo você possa alcançar, você possa se redimir, você possa vivenciar tão somente conforme a palavra, o desejo, as predeterminações do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Se liberte desse conceito religioso. Quebre as correntes, os cadeados que lhe prende a este mundo. E comece a ter uma experiência real e verdadeira com Cristo Jesus, de modo que você possa andar sob a orientação do Senhor e não sob a orientação humana, terrena e vazia. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 32, está escrito: mas Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando eles acordaram, viram a sua glória, e aqueles dois homens que estavam com ele. Quando você se despertar das práticas religiosas na qual faz no momento você frequentar um templo religioso erguido por mãos humanas, quando você acordar da religiosidade, você estará apto a receber sobre a sua vida a presença real e verdadeira do Senhor Jesus Cristo, para que assim você possa andar, você possa pregar, você possa caminhar tão somente conforme o querer, tão somente conforme a vontade pré-estabelecida por Cristo Jesus na sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24, está escrito: Pai, eu desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me deste, tens dado, para que eles vejam a minha glória, o qual tu me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo.
O desejo do Senhor Jesus Cristo é que possamos andar, é que possamos morar, é que possamos habitar na sua glória, na sua graça, ao seu lado, fazendo o seu querer, fazendo a sua vontade, fazendo tudo aquilo que agrada ao Senhor Jesus Cristo e crucifica a carne. Mas para que isso ocorra, é necessário que nós abrimos mãos dos nossos desejos, das nossas vontades, para que a do Senhor Jesus Cristo possa sobressair nas nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, está escrito: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como em espírito do Senhor. Chegará um momento nas nossas vidas que seremos transformados quando perante o Senhor Jesus Cristo nos apresentar, de modo que a nossa vida venha a ser mudada, venha a ser transformada, venha a ser glorificada, e a presença do Senhor na nossa vida será por toda a vida, para sempre ao lado de Cristo Jesus. Quando dele recebermos um novo corpo, um novo nome, haveremos de alcançar, haveremos de obter, haveremos de ter. Até lá é preciso, é necessário que caminhamos conforme o querer, conforme o desejo, a vontade de Cristo Jesus para nossas vidas. Até lá é preciso que não andemos conforme a determinações humanas, mas que possamos caminhar, seguir, andar conforme o querer, conforme a vontade, o desejo de Cristo Jesus sobre a nossa vida, para que assim possamos obter, pela sua graça, pelo seu ministério, a vida eterna. Aquilo que o Senhor haverá de dar a cada um daqueles que perante Ele se apresentar e olhando a sua face reluzente, fonte de vida, ter o seu corpo transformado em glória, como a glória do Pai, a glória celestial, a glória de Cristo Jesus, para a transformação do homem, para a transformação deste corpo para um corpo parecido, semelhante com o de Cristo Jesus, o nosso Deus. Que assim possamos caminhar, que assim possamos permanecer e para isso possamos buscar diariamente, baseando as nossas vidas tão somente na Bíblia Sagrada, naquilo que o Senhor tem, naquilo que o Senhor deseja, naquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Que possamos assim seguir, que possamos assim caminhar, objetivando nas nossas vidas este momento em que, pela misericórdia e graça de Cristo Jesus, pelo seu infinito amor para conosco, possamos alcançar dele, possamos alcançar por ele a glória do Senhor Jesus Cristo manifesta sobre a nossa vida.
manifeste sobre o nosso querer a nossa vontade. E assim caminharmos diariamente, tão somente. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o teu rosto sobre ti e te dê a paz.